Olá, família brasileira! Que gostoso mais uma vez estarmos juntos no nosso programa Família em Foco, feito sempre com muito carinho pra você. Oi, Suzy! Querido, tudo bem? Tudo jóia, e você? Eu tô muito feliz, né? Sempre com vocês, eu também ótimo. tô muito feliz, Suzy. É. Esse ano passei em todas as matérias, vou viajar. Vai ser muito legal, viu, Suzy? Foi um sucesso. Parabéns. Esse ano foi conquista. Parabéns, porque o seu esforço valeu a pena. Mas, infelizmente, para algumas crianças ou adolescentes, isto não aconteceu. Quando receberam o boletim, o que aconteceu? Bum! A bomba estourou. Estourou. Reprovado. Reprovado. Aquela palavra ali, né, que tá no boletim, que tem um efeito devastador na família, todo mundo fica chateado. De um lado, os pais ficam pensando assim, puxa, né, eu investi todo o meu tempo, dinheiro, sabe, eu sei que meu filho tá se prejudicando. É um atraso terrível para aquele que repetiu. E de um outro lado, nós temos a criança e o adolescente que também fica super chateado. Porque perdeu os coleguinhas, tem dificuldade de seguir adiante, fica envergonhado. Como é que a gente deve agir quando o nosso filho teve este resultado no final do ano? Reprovação. Como é que você pode auxiliar o seu filho a fazer com que isso seja uma experiência para que ele melhore para o futuro? Você não pode perder, então não fica tão desanimado não, calma. Não. A gente veio aqui para uma orientação, para que você veja uma luz no fim do túnel. Não é, querido? Vai ser ótimo, hein, Suzy? E ótimo é sempre o nosso quadro Faça Junto, que nós vamos conhecer hoje com o nosso querido Leandro Barbosa, um projeto muito bacana, projeto Pequeno Leitor. Sabe onde ele foi desenvolvido? Ele foi aonde? Itapecerica da Serra, não foi, Suzy? Muito bem, exatamente. E o que eles fazem lá que fez com que tenha esse prazer em ler? O que eles procuram fazer? Pedem para a criança escrever e desenhar a história da cidade. Meu Deus, você esteve lá, querido? Não, Suzy, é que eu tava dando umas piadinhas na reportagem do Leandro. Então a gente vai conhecer com o Leandro Barbosa exatamente esse projeto, que é muito interessante e que você também pode fazer aí em casa com o seu filho. Ler uma história para ele, pedir para ele escrever o que ele entendeu e também fazer os desenhos. É uma forma da gente trabalhar concentração, tudo isso que é importante para a vida, para o desempenho desta criança ou do adolescente, para a vida. Então você não pode perder. E você também. Pede lá para sua mãe assistir o programa, porque a gente vai falar sobre alguma coisa muito importante para todos os pais. Vai lá. Tá bom, Suzy. E você em casa, tem alguém que você conhece ou você mesmo está passando por essa situação dentro do lar, de ter alguém que foi reprovado? Quando o assunto é repetência escolar, alguns questionamentos eles são pertinentes, né? Porque a gente sabe que os pais ficam chateados, que eles recebem a notícia que o filho está prestes a perder o ano da escola, muitas vezes não sabem o que fazer. Se um ano significa muito pouco no final das contas, porque a reprovação, ela costuma realmente provocar reações muito exageradas. Mas como é que a gente deve lidar com essa situação? Para esclarecer essas questões, eu tenho o prazer de receber a psicopedagoga Valéria Tiusso Segre Ferreira. Muito obrigada por ter vindo, Valéria. Obrigada. Bom, eu queria que você já começasse falando sobre essa questão de, primeiro, como é que os pais podem lidar com o próprio sentimento de impotência, muitas vezes de tristeza, até mesmo de revolta, quando um filho repete de ano. Então, Suzy, é muito difícil, né? É difícil porque tem a questão social, né? Meu filho ficou, os amiguinhos foram, né? E agora, o que nós vamos falar para a família, época de festas, né? E também tem a questão financeira, né? Sim. Poxa, gastamos, foi mensalidade de escola, ou se não foi, materiais, tantos gastos, né? E se perdeu, tudo se perdeu, né? Mas, veja bem, é difícil, mas nós temos que pensar também que a criança, ou no caso o adolescente, não reprovou porque quis, né? Muito bem, é Como verdade. que a gente vai, já pensou fazer o ano todo porque a gente quis, livre e espontânea vontade? Não é assim, né? Então alguma coisa aconteceu nesse intermeio aí, alguma dificuldade que não foi superada por ele. Então,
Assim como a família fica triste, fica chateada, enfim, a criança, o adolescente também fica, porque não é fácil fazer tudo novamente, por conta, às vezes, de 2, 3 matérias, né? Eu sou bom em tantas matérias, mas por conta daquela fiquei e vou ver tudo de novo. Exato. Né? Então, primeiro, os pais pensar também nele, na criança, né? No caso, na criança, porque o sofrimento não é só dos pais, é da criança também. E repensar para o próximo ano, né? O que nós vamos fazer para melhorar a situação e seguir em frente. Primeira coisa que eu queria que você dissesse assim, de uma maneira bem clara. O pai recebeu o boletim, né? Normalmente os filhos morrem de medo em apresentar. Eu conheço vários casos, e você como psicopedagoga também deve saber, que alguns até fazem riscam, colocam notas diferentes. Adulteram, né, Suzy? Exatamente, né? Faz isso justamente para que o pai não tenha aquele impacto, mas depois a gente sabe que tudo vem à tona. Então, qual é a primeira atitude? O pai está nervoso, ele deve se afastar naquele momento ou imediatamente já deve conversar com o filho? Porque muitas vezes quando ele recebe, ele já quer acertar ali a situação e fala muitas vezes palavras que vão ficar marcando a cabeça daquele ser humano e a personalidade para o resto da vida. Não é verdade? Sim, sim. Então vamos lá. Então agora os pais já estão sabendo que não foi porque a criança quis, certo. Tá? Vamos pensar por este lado, certo? Se tiver muito nervoso, então sai um pouquinho de cena, né? Espera um pouquinho, esfria um pouquinho a cabeça e pense nisso novamente. Poxa, não foi porque quis, não é possível que um ser humano vai querer fazer isso tudo de novo o ano inteiro. Claro. Alguma coisa aconteceu, alguma dificuldade teve. Pensa, reflete um pouquinho sobre isso, né? Depois, com mais calma, volta, conversa com a criança, né? Pode falar do sentimento? Teve? Pode falar assim, olha, fiquei chateado mesmo, eu fiquei muito bravo, por isso é que eu me afastei. É válido colocar o sentimento que este pai, que esta mãe tem naquele momento, pelo fracasso escolar que o filho teve? Não tem como esconder, né, claro. Suzy? Não tem. Eu acho. Não tem. Então, ele pode até falar, né? Olha, fiquei muito chateado, né? Muito triste, porque foi um ano todo, né? Batalhamos juntos e agora não deu certo. Porém, o que você sentiu? Qual foi a sua dificuldade, né? De repente, porque às vezes, Suzy, a correria é tão grande do dia a dia que não há um diálogo, né? Às vezes a criança tem uma dificuldade, não dá tempo de falar com o pai. Os pais, no caso, trabalham o tempo todo, não tem esse tempo de conversar com os filhos. Então é algo que agora, repensando, tem que ter esse tempo, sim. Né? É a qualidade, não a quantidade, né? Vamos rever o que aconteceu. Qual foi a dificuldade? O que você sentiu? Como que você estava na escola, né? Para o próximo ano não acontecer novamente. Perfeito. Então, num primeiro momento já se falou a respeito disso, se falou da sua insatisfação, procurou saber qual era a dificuldade que a criança tinha e aí temos uma outra etapa. Como você falou, muito bem, a princípio já temos que dar uma satisfação para a família, porque todo mundo vai se encontrar, final do ano, e todo mundo pergunta, e aí, para que ano você foi? Como é que os pais podem agir e orientar a esses filhos que passaram pela reprovação a explicar isso, porque evidentemente não se pode mentir. Sim? Eu tenho uma resposta para isso. O qual? Se você estudava na segunda